Graça e paz, meus queridos, como vocês estão? Nós estamos aqui hoje com o propósito de fazermos a última exposição na carta de Paulo aos Gálatas. E foi um prazer caminhar com vocês e também ser muito edificado com a leitura e com os estudos durante toda essa carta. É um privilégio poder fazer parte dessa igreja e um privilégio também poder ter essa oportunidade de compartilhar com os irmãos o que Deus tem falado ao nosso coração e o que Ele revelou na Escritura para falar a nós. Eu gostaria de começar mais este momento, como todos os outros, orando a Deus, pedindo a iluminação do Espírito, muito grato a Deus também, por conta de tudo o que Ele tem feito no nosso meio e por conta de Ele nos sustentar, nos guardar e tem cuidado de nós. Vamos louvá-lo. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Nós temos a plena certeza, Senhor, de que se estamos em Cristo, nós temos tudo, nós somos aceitos, nós somos amados, nós somos recebidos gratuitamente no Seu Filho. Apesar das nossas obras que são pecaminosas, ó Deus, apesar de tudo que somos, de tudo o que fazemos mesmo para Ti, que mesmo as nossas melhores obras, ó Deus, são para Ti como trapos de imundície. Mas o Senhor as recebe por meio do nosso mediador, Jesus Cristo, aquele que intercede por nós, aquele que adentra o Santo dos Santos, aquele que é o nosso representante, ó Deus, aquele que está diante do Pai, intercedendo e vive para interceder por nós. Nós louvamos ao Deus que é trino, ao Deus que é uno. Nós louvamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Nós adoramos essa trindade bendita e te agradecemos, ó Deus, pela salvação que há em Cristo Jesus. É isso que nós celebramos aqui em Gálatas, ó Deus, a justificação exclusivamente por causa de Cristo, que veio por conta da sua graça e somente disso. Nós te louvamos, te exaltamos, ó Deus. Seja bendito para todo sempre. E, Espírito, nós clamamos ao Senhor que agora ilumine os nossos corações. Ó Pai, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, venha nos trazer compreensão mais clara da Tua Palavra. Abre os nossos corações, ó Deus, para recebê-la e também para ser aplicada, Deus, na nossa vida, na nossa compreensão, no nosso dia a dia. Que o Teu Evangelho nos mude e nos marque profundamente, pois nós queremos viver para o louvor da Tua glória. E só viveremos para a Tua glória se não tentarmos frutificar por nós mesmos, porque nós produziremos as obras da carne. Mas se nós andarmos e vivermos no Teu Espírito, e então frutificaremos este fruto bendito que é o fruto do Espírito. Que vivamos para o louvor da Sua glória, Deus. Que o Senhor nos conforme à imagem do Seu Filho. Que o Senhor transforme o nosso coração. Nos encha, Senhor Deus, de amor por Ti, de amor por essa mensagem, de que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Louvamos o Teu nome, hoje, para sempre e por toda a eternidade. No nome do Senhor Jesus, o amado, o bendito. Aleluia, ó Deus. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, com coração grato e muito alegre é que nós chegamos aqui nesta última exposição, onde nós trataremos de Gálatas, capítulo 6, dos versos 11 a 18. Mas antes de você fazer a leitura comigo, eu gostaria de retomar, fazer uma breve revisão, uma breve mais ou menos revisão, nós vamos tomar uns 4 minutinhos aqui para fazer uma revisão de tudo aquilo que já foi dito, desde a primeira exposição lá no começo da pandemia, até agora, neste momento. Meus queridos, a carta aos Gálatas, como vocês sabem, ela foi dirigida a estes Gálatas, provavelmente a esses que estavam no sul da Galácia, justamente porque alguns judaizantes haviam pregado um outro evangelho a eles, e eles estavam exigindo que eles se submetessem a alguns dos ritos que havia na lei cerimonial judaica. Muitas vezes eles
falavam aos Gálatas que se eles não obedecessem a estas coisas, especialmente a 3 coisas, a guarda do sábado, a guarda das datas, do calendário, a guarda da dieta judaica e também a circuncisão, eles não poderiam ser salvos. Então, qual que é a estrutura, tudo aquilo que nós tratamos aqui na carta aos Gálatas? Em primeiro lugar, Paulo, ele abre o seu texto, ele dá uma breve saudação, ele não faz nenhum elogio, diferente de outras cartas, ele não faz nenhum elogio aos Gálatas, e ele já entra com os 2 pés no peito deles. Ele já entra demonstrando a sua indignação contra aqueles que estavam pregando um outro evangelho. Mas, após isso, Paulo, que estava sendo acusado de ser um apóstolo de 2ª categoria, de se autoproclamar apóstolo, de receber um evangelho que não era de Deus, de que ele estava inventando aquela mensagem que ele pregava, ele mostra que o evangelho que ele prega não foi criado por ele, antes foi revelado pelo próprio Senhor Jesus Cristo a ele. E ele também mostra que o seu apostolado não é proveniente do seu próprio coração, mas que o próprio Senhor Jesus Cristo o chamou. E que ele havia separado ele desde o ventre da sua mãe, quando aprouve a ele revelar o seu Filho em mim. E aí Deus fez essa obra poderosa. Então a mensagem que ele prega e o apostolado que ele possui não vem dele mesmo, antes é dado por Jesus Cristo a ele. Então, ele esclarece aos Gálatas que o evangelho que ele prega é o mesmo evangelho pregado pelos outros apóstolos e pelos líderes da igreja. Nós vimos essa primeira parte do capítulo 1, essa segunda parte agora no capítulo 2, dos versos 1 a 10, onde ele evoca a lembrança do que aconteceu no concílio de Jerusalém. Eles pregam o mesmo evangelho. A diferença é que Pedro, João, aqueles que eram reputados como colunas da igreja, eles pregam aos judeus. E Paulo prega prioritariamente aos gentios, mas eles pregam a mesma mensagem, apesar de ser para públicos prioritariamente diferentes. Mas então, Paulo começa a fazer a sua defesa da justificação pela fé, somente pela graça, somente por causa de Cristo e somente recebida por meio da fé. Dos versículos 11 a 21 de Gálatas, no capítulo 2, ele narra aquele episódio, aquele embate, aquela confrontação que ele faz ao apóstolo Pedro, quando este, com a sua vida, estava negando o conhecimento do Evangelho. Ele, então, depois disso, apela à experiência dos Gálatas, de que Cristo havia sido pregado diante dele, exposto como crucificado, de que eles haviam recebido sinais e milagres no seu meio, e isso por meio da fé, não por meio das obras. Isso Paulo faz do capítulo 3, verso 1 a 5. Depois dos versos 6 a 14, ele apela não mais para a experiência dos Gálatas, mas para a experiência de Abraão, que foi justificado a despeito das obras. Antes mesmo de ter sido circuncidado, Abraão foi-lhe imputada justiça, porque ele creu, ele recebeu o dom da fé vindo de Deus, e por meio dessa fé ele recebeu a justiça, uma justiça que lhe foi imputada. Não lhe foi atribuída como salário, como Paulo bem explica lá em Romanos no capítulo 4. Mas agora dos versículos 15 em diante, até o capítulo 4, 3, Paulo explora o assunto de que a lei não anula a promessa. A lei que vem 430 anos depois do pacto que Deus fez, quando Deus passa entre os pedaços ali com Abraão. Essa lei que foi dada no Sinai a Moisés, ela não anula a promessa. Antes, ela confirma a promessa de que a justificação é só pela fé. Paulo, então, mostra qual é o papel da lei. O papel da lei é que ela servisse de espelho, a fim de que nós víssemos que nós não conseguimos cumprir a lei e de que nós necessitamos desesperadamente de um Redentor, de um Salvador fora de nós mesmos. E então, a lei nos aponta para Cristo. Ela é o aio, ela nos é um tutor. Nós só permanecemos debaixo da lei até que ela nos conduza até o Senhor Jesus. Mas então, agora, nós temos o Espírito de Cristo que nos livra do domínio da escravidão do pecado e nos torna filhos de Deus. Mas Paulo, então, ele dá uma pausa na sua argumentação e mostra a sua indignação contra os Gálatas novamente, o que vai acontecer ainda mais para frente novamente.
dizendo: como é que vocês podem, ó Gálatas, estar se submetendo novamente ao jugo da escravidão da lei, ao jugo da lei, desprezando aquela salvação gratuita que somente pode ser encontrada em Cristo. Isso ele faz do capítulo 4, versos 8 até 20. Mas dos versos 21 a 31, ele retorna ao argumento teológico e ele compara aqueles que se submetem ao jugo da lei, aqueles que querem se justificar através da guarda da lei. E então ele compara estes com aqueles filhos da escrava que tem como mãe o Monte Sinai, que está lá na Arábia. Enquanto isso, do outro lado, ele compara aqueles que querem receber a justiça adquirida por Cristo, e somente por Cristo, receber essa justiça por meio da fé. Ele compara estes, os crentes, os descendentes de Abraão, ele compara esses àqueles que são filhos da livre, aqueles que correspondem a Jerusalém lá do alto. Isso dos versos 21 a 31 do capítulo 4. Mas no capítulo 5, dos versos 1 a 12, ele então volta a ser mais direto com os Gálatas e diz que aqueles que se deixam circuncidar, eles estão caindo da graça, eles negam a eficácia da redenção oferecida por Cristo. Até o versículo 12 do capítulo 5. E do versículo 13 ao versículo 26, ele diz que os que estão em Cristo desfrutam de plena liberdade no Espírito. Mas estes não usam a sua liberdade agora que eles têm em Cristo para viver para o pecado. Mas agora eles têm uma nova disposição interior, eles receberam o Espírito de Cristo, e então eles não usam a sua liberdade para o pecado. Antes, eles usam essa liberdade para o serviço ao próximo, para a demonstração do amor e para a frutificação no Espírito. Então, os espirituais, eles fazem duas coisas. Capítulo 6, versículo 1 a 5, ele diz que os espirituais, eles corrigem em amor aqueles que caem em pecado e ajudam os seus irmãos a carregarem os seus próprios fardos. E dos versículos 6 a 10 do capítulo 6, que foi o tema da última exposição, do 1 até o 10, eles, os crentes, aqueles que desfrutam dessa liberdade em Cristo, eles investem financeiramente no reino de Deus. Eles procuram fazer o bem sempre que eles têm possibilidade. E eles, então, focam esse bem, essa prática do bem, especialmente aqueles que lhes instruem na palavra e aos seus irmãos na fé, aos domésticos da fé. E agora, Paulo, então, ele chega ao seu grande finale, onde ele vai expor o último argumento. Ele vai fazer a defesa final aqui da justificação pela fé e de todo o tema que ele trabalhou aqui. Ele deseja que a sua mensagem, a mensagem central da carta, fique gravada na mente dos Gálatas. Então, dos versos 11 ao verso 18, ele dá essa última palavra. Vamos abrir então, meus queridos, em Gálatas, no capítulo 6, dos versículos 11 a 14. Texto curto, que diz assim: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, estes vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Meus queridos, nós vamos trabalhar 4 pontos rapidamente nessa mensagem, sendo que o primeiro ponto e o último são brevíssimos, né? Nós poderíamos dividir essa perícope em 4 partes. O versículo 11, ele trata de uma introdução à conclusão. Ele vai concluir a sua carta, então ele dá uma introdução a essa sua palavra. O ponto 2 e o ponto 3 andam juntos ali, onde ele dá 2 argumentos. Dos versos 12 até 13, ele diz que os judaizantes buscam os Gálatas como se fossem seus prêmios. Eles querem apresentar os Gálatas como seus troféus.
E o segundo argumento, que vai dos versículos 14 até o versículo 15, é que o prêmio de Paulo e a glória de Paulo estão na cruz de Cristo Jesus. E então, o último ponto é o encerramento dessa carta e a convocação, a evocação da bênção e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, àqueles que se submetem a Jesus Cristo e a salvação encontrada somente nele. Vamos a esses pontos, então, rapidamente. No versículo 11, Paulo diz: "Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho." Era um costume, meus queridos, que Paulo usasse um amanuense, um escriba, um copista, onde ele falava e aquela pessoa escrevia. Muito provavelmente Paulo tinha um problema na visão, como nós podemos ver até mesmo aqui na carta aos Gálatas, quando ele diz que os Gálatas quase deram os seus olhos a ele, né? Porque Paulo foi para a Galácia pregar primeiramente por conta de uma enfermidade, e eles o receberam como um anjo de Deus, a ponto de quase dar os seus próprios olhos. Então, alguns entendem que Paulo possuía um problema de visão, e por isso ele escreve em letras grandes aqui. E Paulo ele quer dar uma chamada de atenção para que ele mesmo, do seu próprio punho, estava comunicando e escrevendo toda essa carta, para convencer os Gálatas mais plenamente daquela sua ansiedade, da sua indignação de que eles estavam abandonando o Evangelho de Cristo. Ele quer chamar a atenção dos Gálatas, dizendo que eu escrevi com a minha própria mão essa epístola. Então prestem atenção no que eu estou dizendo. Mas essa é a introdução que ele dá. Mas vamos para o argumento. Qual que é o argumento que ele usa? Versículos 12 e 13. "Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne." Paulo diz que os judaizantes, eles não têm um zelo sincero, um zelo santo pela vida dos Gálatas. Eles só buscam o favor dos homens. Eles queriam se gloriar por conta deles supostamente terem trazido a verdade aos Gálatas, tirado os Gálatas desse evangelho que Paulo pregava para um evangelho verdadeiro que honrava e guardava a lei. Mas, como nós vemos em toda a carta, o evangelho que honra Cristo é aquele evangelho que abre mão de qualquer justiça própria e abraça exclusivamente a justiça de Cristo. Mas os judaizantes aqui, então, eles faziam isso justamente com qual propósito? Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, diz o versículo 12. Eles não queriam se submeter ao escândalo da cruz, a serem perseguidos pelos judeus porque eles criam no Messias crucificado, que é loucura, que é insensatez para o mundo. O mundo busca outros meios, busca ganhar uma salvação pelos seus próprios méritos, e o plano de Deus é justamente nos humilhar, fazendo com que nós confiemos não em nossa própria justiça, mas em um judeu, um homem pendurado numa cruz. O que é loucura para o mundo. Agora, os judaizantes não querem se apegar só a essa loucura da cruz, eles querem acrescentar algo a Cristo. Então, para fugir da perseguição do seu próprio povo, dos judeus, eles vendem o evangelho a fim de pregar um evangelho mais palatável, um evangelho que 99% da salvação depende de Deus. Mas o 1% depende de mim. Se eu não fizer, se eu não me esforçar, se eu não guardar isso, eu não posso ser salvo. Será que não é este evangelho, com outra roupagem, que está sendo oferecido hoje nas nossas igrejas? Será que esse não é o evangelho que você crê? De que é o evangelho de que Deus faz a sua parte e você tem que fazer a sua? Tome cuidado, meu irmão, porque você pode estar trilhando o mesmo caminho dos judaizantes. Os judaizantes fugiam da perseguição por conta de achar um novo caminho, pregar um outro evangelho, um outro testamento. Mas é interessante que o texto diz que nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Ou seja, eles obrigam outros a guardar a lei, mas eles mesmos não conseguem guardar a lei. E é interessante que o próprio Senhor Jesus já denunciou
em anos anteriores, ali poucos anos atrás, os escribas e os fariseus, lá em Mateus capítulo 23, Jesus diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A religião exterior, meu querido, não significa um relacionamento verdadeiro, um relacionamento positivo, um relacionamento de aceitação de Deus para conosco. Jesus diz, nesse mesmo capítulo 23, versículos 27 e 28, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os fariseus, meus queridos, eles praticavam uma espécie de legalismo seletivo, como diz o reverendo Leandro Lima. O legalismo seletivo é aquilo, eu escolho pontualmente as leis de Deus que eu quero seguir. Você já percebeu que quem deseja se justificar pela lei sempre vai se apegar a um ou outro detalhe da lei, mas nunca ao todo da lei, porque ele sabe que ele não pode cumprir, mas ele acha que se ele cumprir um, se ele cumprir 2, se ele cumprir meia dúzia, se ele cumprir 100 mandamentos de Deus, as suas boas obras vão pesar mais do que as suas más obras, e Deus lhes aceitará por sua própria justiça. Lê do engano, queridos. O legalismo seletivo não é suficiente, porque o padrão para entrar no céu é a perfeição. O padrão para entrar no céu é guardar toda a lei de Deus. Como diz o próprio texto de Gálatas, aquele que guardar a lei de Deus, por ela viverá. Ou seja, você quer ser justificado pela lei? Então você nunca pode ter quebrado um i ou um tio da lei. Nunca pode ter quebrado um único mandamento, porque senão você se torna culpado de toda a lei de Deus. Eu suponho que você já quebrou a lei de Deus. Eu já quebrei a lei de Deus bilhões, trilhões de vezes. Por isso eu não posso confiar na minha própria justiça. Eu não posso confiar o quanto eu sou bonzinho, o quanto eu faço pelos outros. Ou, nunca errei, nunca fiz mal para ninguém, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo. Essas coisas, meus queridos, são lixo, porque isso não nos justificará naquele dia. A única coisa, a única pessoa que pode nos justificar naquele dia é Cristo Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua intercessão em nosso lugar. Por isso, meus queridos, muitos de nós temos caído neste mesmo erro de praticar um legalismo seletivo. Nós achamos que com as nossas idas ao culto, achamos que com a nossa contribuição com dízimos e ofertas, que isso já nos basta. Achamos que bater o ponto na igreja ou assistir todas as lives, isso nos trará algum tipo de mérito diante de Deus. Mas nós estamos escolhendo cumprir essas coisas. E muitas vezes nos falta justiça, nos falta integridade no nosso trabalho, nos falta amor no nosso lar, nos falta arrependimento dos pecados ocultos. E então nós colocamos pequenas coisas, assim como os Gálatas e como os judaizantes, para termos na nossa consciência de que está tudo bem. Uma consciência apaziguada para nós podermos dormir tranquilo. Mas agora se analise com outro padrão. Se analise no padrão de Cristo. Você tem a justiça perfeita? Você, diante de Deus, pode ser pesado numa balança e marcado. Perfeito, pode entrar no céu? Aquele que entrará no céu não será aquele que sobe na balança e é marcado perfeito, mas será aquele que, ao ser chamado diante do tribunal de Deus,
é Cristo que sobe no seu lugar. E então é marcado perfeito. Então as portas são abertas para esse. Não ouse praticar um legalismo seletivo, meu querido. Não ouse colocar alguns pontinhos para que você se sinta com a sua consciência apaziguada. Confie exclusivamente na justiça de Cristo que Ele conquistou pela sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação. Porque essa obediência que os judaizantes praticavam é a obediência da conveniência. Aquilo que me agrada, eu obedeço. Aquilo que é contra a minha natureza, eu deixo quieto. De modo algum, meus irmãos. Nós não podemos selecionar aquilo que nós queremos obedecer e aquilo que nós nos sentimos no direito de deixar, de não praticar. Se nós queremos ser justificados pela lei, devemos praticá-la integralmente. Mas eu sei que é impossível. E você também sabe que é impossível. Então, largue mão de buscar uma justiça própria e se refugie em Cristo Jesus. Paulo continua dizendo que, no versículo 13, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Paulo já havia dito isso lá em Gálatas, capítulo 4, verso 17. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, os judaizantes eles querem utilizar os gálatas como seus troféus pessoais. Eles querem que eles se circuncidem para que eles sejam prêmios de exibição na mão dos judaizantes. Olha quantos que eu fiz com que se circuncidassem. Como eu sou espiritual. Como Deus tem me abençoado. E Paulo diz que o zelo deles não é sincero. Mas então, queridos, ele parte para o segundo argumento dos versos 14 e 15. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Meus queridos, eu cito aqui uma fala de Calvino, quando ele diz: os desígnios dos falsos apóstolos são agora contrastados com a própria sinceridade de Paulo. Era como se ele estivesse dizendo, para não serem compelidos a levar a cruz, eles negam a cruz de Cristo, compram com a carne de vocês o aplauso dos homens e no final triunfam sobre vocês. Mas o meu triunfo e a minha glória se encontram na cruz do Filho de Deus. Meus queridos, o único motivo que nós temos para nos gloriar é que nós fomos plenamente aceitos, recebidos gratuitamente por causa da obra da cruz. Gloriar-se, senão, na cruz, significa gloriar-se no próprio Senhor Jesus Cristo crucificado. Aquela morte tão cheia de vergonha, de opróbrio, de ignomínia, em que o próprio Deus foi declarado maldito no lugar daqueles que de fato eram malditos. Ele assumiu a nossa maldição, como diz Gálatas 3,13. Aquela morte que os homens contemplaram com vergonha, com desdém, com desprezo. Nessa morte, eu me gloriarei, afirmou o apóstolo Paulo. Porque aqui está toda a nossa bem-aventurança eterna, toda a nossa felicidade temporal e toda a nossa felicidade eterna. Aí está a nossa glória na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela cruz nós somos crucificados para o mundo e o mundo é crucificado para nós, diz Paulo. Ou seja, crucificar o mundo é tratar o mundo com desprezo, com desdém. Eu já não tenho mais nada com esse mundo. Eu já não preciso do aplauso dos homens, porque como ele diz lá no começo, se eu procurasse o aplauso dos homens, eu ainda seria servo de Cristo? De modo nenhum. E aí, Paulo diz que a incircuncisão, no verso 15, e a circuncisão não são nada. Ou seja,
Você ser circuncidado ou não ser circuncidado, isso não importa. Por quê? Isso não é sinal de que você pertence ou não pertence a Deus. Mas o ser a nova criatura, o ter uma nova vida que é emanada do Evangelho, que flui do Espírito que habita em nós. Esse ser nova criatura, que é a evidência de que agora nós estamos vivificados, de que nós temos vida espiritual, de que nós estamos em Cristo, isso sim é o que conta. Porque isso é uma evidência da salvação que nos foi dada. Não simplesmente uma marca no nosso corpo. Ser circuncidado ou não, isso não garante um relacionamento positivo com Deus, de que você foi aceito por Deus. Nada exterior que você faça pode garantir que você está em paz com Deus. Pode garantir de que Deus é por nós, é por você. Nenhum ato cultico, nenhuma bateria de cultos que você foi, nenhum tempo de dizimista que você é, nenhuma oração nas alimentações pode garantir isso. O que garante que você de fato pertence a Deus é o ser nova criatura, porque isso é uma evidência de que Deus regenerou seu coração e Ele te comprou para si, e te chamou, e te justificou, e certamente já te glorificou. E nós seremos como Ele é, e o veremos como Ele é. O apóstolo diz em Gálatas 5 essa mesma ideia. Dos versos 1 a 6 ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Nada disso é prova de que nós somos de Deus, mas sim a evidência de que pertencemos a Deus. Essa fé que atua, essa fé que se manifesta no ser nova criatura. E então Paulo encerra a carta com os 3 últimos versículos dizendo: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A paz e a misericórdia de Deus, elas estão sobre aqueles que estão no Filho. É interessante que ele diz: e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra. Ou seja, aqueles que receberam a justificação exclusivamente em Cristo. Esses estão debaixo da paz, debaixo da misericórdia de Deus. Esses têm a convicção e a garantia da sua salvação. E diz que a paz e a misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. É interessante que aqui muitos israelitas, eles arrogavam para si esse título de que nós somos o povo de Deus, somos o Israel de Deus, porque eles haviam recebido uma marca e eles então se circuncidavam e achavam que por isso estavam inclusos no povo de Deus. Mas eles não desfrutavam da mesma fé que Abraão. E agora os gentios e os judeus que estão em Cristo Jesus, que receberam a dádiva da fé, o dom do arrependimento, esses sim fazem parte do verdadeiro Israel de Deus. Seja gentios, seja judeus. Esses são o verdadeiro Israel de Deus, como Paulo ensina, que nem todo israelita faz parte do verdadeiro Israel, mas aquele que é herdeiro segundo Abraão, aquele que professa a mesma fé, aquele que tem a mesma fé que Abraão. Calvino diz, em suma, Paulo atribui o título de o Israel de Deus àqueles que antes ele denominou filhos de Abraão pela fé. Portanto, ele inclui todos os crentes, judeus ou gentios, que foram unidos na mesma igreja.
Mas Paulo, antes de fechar, ele fala com a sua voz de autoridade no versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me perturbe. Justamente para restringir os seus adversários aqui, aqueles que estavam se opondo a ele. E ele emprega uma linguagem forte aqui novamente, né? Parem de lançar os obstáculos à minha pregação. Por quê? Ele estava dizendo assim, os judaizantes querem marcas? Eles querem uma marca no corpo? Eu carrego no meu próprio corpo as marcas de Cristo. E quais eram essas marcas? As marcas dos sofrimentos inúmeros que ele havia passado por Cristo Jesus. E nesse momento ele ainda passaria por muitas aflições. As marcas das prisões, dos açoites, dos apedrejamentos, dos naufrágios e de muitos outros tipos de injúrias, de sofrimentos que ele sofreu por testemunhar do Evangelho. Justamente nessa região da Galácia, Paulo sofreu e sofreu muito para que os gálatas pudessem ouvir o testemunho do Evangelho por meio da vida de Paulo. E ele diz, vocês querem marcas? Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Gálatas, não olhem para essas marcas que eles querem deixar na sua vida para exibir vocês como troféus. Mas olhem as marcas que Deus, pela sua graça, me concedeu sofrer em favor do verdadeiro Evangelho. Meus queridos, então, Paulo se despede, evocando a graça aos irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ele encerra bem diretamente a carta, sem saudar um, saudar outro, para que essa mensagem pudesse ficar gravada. A mensagem de que nunca alguém será justificado pela lei, pelas suas próprias obras, pelos seus méritos. E que ainda que tentem, muitos falsos mestres tentem ludibriar você do caminho de Deus, se apegue unicamente a Cristo. E agora nós partimos para as duas aplicações finais que caminham nessa direção. A primeira é, tome cuidado com aqueles que parecem ser muito amáveis para com você, mas anunciam outro evangelho. Há muitos que não conhecem o evangelho de Deus e que pregam o evangelho de salvação por Cristo mais obras. Isso não é evangelho. Isso não alivia o pecador. Isso não traz glória ao Cordeiro de Deus. Tome cuidado. Em segundo lugar, confie exclusivamente em Cristo e na sua cruz. Se você, meu querido, está ouvindo essa mensagem e você não tem certeza de que você se apegou a Cristo, de que você tem a plena segurança da salvação, corra para Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone-os. Abandone os seus maus caminhos. Deixe as suas veredas de iniquidade de lado. Deixe os seus pecados de estimação. Olhe exclusivamente para a cruz. Eu sei que você não tem forças para abandoná-los, mas diga, Senhor, eu quero me arrepender. Me dá fé, me dá o arrependimento. Então abrace exclusivamente a Cristo. Fale, Senhor, eu renuncio todo tipo de obra de justiça própria. Mas eu quero somente o Senhor, eu quero ser salvo, eu quero estar em Ti, eu quero ter a minha vida escondida com o Senhor nas regiões celestiais. Eu quero ter essa justiça imputada na minha conta. Leva os meus pecados nessa cruz e aplica em mim a sua justiça, aplica a minha conta, de modo que no tribunal de Deus já não haja mais acusação contra mim. Que essa seja a sua oração, querido. Apegue-se exclusivamente ao Senhor Jesus e à cruz de Cristo. É isso e exclusivamente isso que trará glória a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Para encerrar, meus queridos, para encerrar toda essa série de exposições, eu gostaria de ler apenas 2 textos que eu penso ser centrais dentro da carta aos Gálatas. E que, se possível, você guarde e você medite neles. O primeiro se encontra no capítulo 2 e o segundo no capítulo 3. No capítulo 2, os versos 16 e depois do 19 ao 21 dizem o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus.
também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ora, tendo a Escritura previsto, agora Gálatas 3, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois são da obra da lei, das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória, pois, a Ele. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e livre acesso a essa graça na qual estamos firmes. Essa é a nossa glória. Nós nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Nós, justificados pela fé, antes fomos eleitos por Deus, predestinados, chamados, justificados, santificados e glorificados. Que Deus te guarde na palma das suas mãos. Deus o abençoe e nos vemos numa próxima. Somente a Ele glória para todo sempre. Amém.